Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 40, nós vemos a restauração do templo. O Senhor dá uma visão a Ezequiel de como será a restauração do templo de Israel, o templo aonde esse povo adorará ao Senhor. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre Gog, um homem muito importante que se levantará contra o povo do Senhor, mas que será destruído pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no capítulo 40, a palavra de Deus nos fala assim: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. É interessante destacarmos que no livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao 24, nós vemos a retirada histórica de Israel de sua terra. Já dos capítulos 25 ao 32, nós vemos o castigo histórico das outras nações. No capítulo 33, nós vemos um chamado ao arrependimento e também a queda histórica de Jerusalém. Nós vemos no capítulo 34 ao 39 o futuro e o literal retorno de Israel para a mesma terra prometida, como uma restauração da sua dispersão histórica. E no capítulo 38 e 39, nós vemos uma invasão histórica e futura de Israel retratada ali sobre o pano de fundo de Gog e Magog. Agora, nós vemos no capítulo 40 em diante, nós vemos profecias das condições do milênio, quando Cristo reinar sobre a terra, quando Cristo reinar sobre Israel, cumprindo assim, dando pleno cumprimento a muitas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, sobre aquele que viria e reinaria sobre Israel. Agora no capítulo 40, a palavra de Deus nos fala dessa forma: que 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre Ezequiel a mão do Senhor e levou ele para lá. E em visões de Deus, o Senhor levou Ezequiel à terra de Israel e colocou ele sobre um monte muito alto. E quando ele chegou lá, ele viu um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. O cordel de linho era para medir as medidas maiores, e a cana de medir para medir as medidas menores. E disse o homem a Ezequiel: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. É interessante destacarmos a forma que esse homem falou com Ezequiel, para ele ver com seus olhos, para ele ouvir com seus ouvidos e colocar no seu coração tudo quanto ele visse. Muitas vezes nós ouvimos com os nossos ouvidos, vemos com os nossos olhos, mas não colocamos em nosso coração aquilo que o Senhor nos fala. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos a descrição de como será a restauração de partes do templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que haverá sacerdotes que terão a guarda da casa, que se chegarão ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. Tudo isso se dará no seu cumprimento no milênio, quando Cristo reinar sobre a terra. Muitas coisas serão restauradas e tudo isso será feito como memorial para relembrar o sacrifício do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra. Essa profecia aponta para o reinado milenar de Cristo aqui na terra, onde Cristo reinará 1000 anos sobre a terra, em Jerusalém, sobre Israel e sobre todas as outras nações que existirem naquela época, naquele tempo. Que possamos meditar nas promessas do Senhor, guardar em nosso coração e assim ter uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.